Todas as atividades do festival, a gente fez uma curadoria abordando o tema memória. A memória efetiva, a negação da memória, a memória coletiva. São os pilares básicos dessa mostra, dentro do tema memória. O festival tem 6 atividades: instalações, exposições, mostra de games, mostra de vídeos, oficinas, seminários e sonoridades. A gente tem esse conteúdo que é feito pelas pessoas e mensagens particulares para elas mesmas. O que você diria para você mesmo num outro tempo da sua vida? O público ele vai poder participar também dessa instalação. À medida que ele vier visitar, ele pode gravar um vídeo de si mesmo, mandando esse recado para si mesmo, postar no YouTube, e a gente vai assimilando esses conteúdos à medida que a exposição vai se encaminhando. Então, de repente você vem no primeiro dia com o risco de você se ver no último. Eu queria trabalhar com biotecnologia, mudança corporal, e aí eu comecei a estudar sobre isso e tal, e caí na questão da alma. E aí veio uma pergunta: se eu mudo o meu corpo, eu mudo a minha alma? Falar de alma é falar de memória, né? Existe uma alma, existe uma memória dessa alma. Então eu acho que a minha questão dentro do contínuo e desse tema é: eu modifico a alma, eu modifico a memória. Acho que dá para pensar nesse sentido aí. O ponto central, a conexão principal aí com as ciências, é num nível mais teórico, relacionado à mecânica quântica. Nessa obra, O Beijo, eu tento ilustrar um pouco desses princípios, ou falar um pouquinho dessas histórias todas aí, convidando 2 pessoas quaisquer da audiência, mas a ideia é que as pessoas possam vir e pensar um pouco nessas conexões, como a gente, mesmo distante, se conecta, conversa, interfere, né? A instalação ela consiste em uma comparação até bem direta entre fotos antigas de lugares que já não existem mais na cidade, com fotos que são feitas desses mesmos locais atualmente. Talvez quem veja a instalação sinta saudade, sim, mas isso não é o objetivo. O objetivo é muito mais para frente do que olhar para trás. É olhar na direção dessa máquina do progresso que muitas vezes ela é só um trator. Eu gosto muito de animação. Eu acho uma linguagem bastante interessante assim, de comunicar, principalmente coisas surreais. Eu uso um tambor sempre que é quem faz essa mediação entre público e animação, que nesse caso simboliza esse chamado que acontecia em Cachoeira, que é uma terra que tem a mitologia africana, várias religiões de matrizes africanas, o candomblé. ¿Qué pasa cuando la gente está mucho tiempo sin ver el mar? ¿Sí? Que si efectivamente les agarra saudade do mar. Entonces lo que hicimos fue un invento para que la gente que está en la ciudad hidroespacial pueda tener una referencia, un recuerdo de lo que es el mar, o un aprendizaje si son generaciones que han pasado sin verlo. El mar es, efectivamente, para ustedes que están aquí al lado, es una cosa muy cotidiana, pero sin embargo, ¿qué pasa cuando uno cuestiona esa relación con el mar? Esto es un poco la pregunta que nosotros les traemos para trabajar. Eu também não acho que o fato de ser arte e tecnologia seja uma coisa hermética, fechada, que as pessoas não entendam. Né? Pelo contrário, acho que é a oportunidade das pessoas tomarem contato com outros tipos de linguagens que normalmente elas não encontram na rua. Oi, meu nome é Arthur, tenho 6 anos e
eu gosto muito de jogar videogame. Quando a gente fala em arte e tecnologia, não necessariamente alta tecnologia, mas a gente também trabalha com a baixa tecnologia. Não é só high-tech, é low-tech também. A gente fez oboés de canudo, canudinho de bebê, fagotes de PVC. Mas justamente deixando claro porque a gente teve que se limitar a uma paleta de materiais que fosse o mais prático possível. Barato, prático, portátil. Porque, enfim, são pessoas que não tiveram contato com o instrumento, alguns nunca tiveram contato com o instrumento em si, então o objetivo era que no primeiro contato com o objeto você já extrai esse som. E foi muito gratificante de ver que a coisa realmente funcionava, né? Assim, a gente viu ontem já no primeiro ensaio, um monte de som interessante saindo e todo mundo se divertindo e vendo que música é uma coisa muito nossa, muito humana mesmo e que não tem, ao mesmo tempo que é muito místico, é muito mundano e é muito... qualquer pessoa que tiver uma vontade mesmo de fazer, vai fazer. Né? A ideia é fazer com que o público entenda como acontece essa entrada e saída de dados, o processamento na parte tecnológica, né? Não necessariamente aprendendo o código, e como a gente consegue criar uma experiência utilizando a tecnologia e buscando reflexões, conceitos aí não só ligados à literatura ou à filosofia, mas, sobretudo, utilizar um conhecimento de ciência pura, né? Que seria, por exemplo, esse conhecimento aí da física quântica, que traz uma nova compreensão do universo, do tempo, da relação com os outros e com o mundo. Un workshop, una oficina, en donde voy a estar dando una introducción en la programación para gente que no sabe programar. Partiendo desde cero, desde yo no sé nada, podemos empezar a entender algunas cosas y aprender, ¿sí? Así, tomar algunas cosas de lo que tiene que ver con el mundo de la programación. Desde a pedra lascada, que já era uma tecnologia, até hoje, o ser humano está em contato com tecnologia. E ela pode transformar essas ferramentas tecnológicas em arte também. A arte é um dos elementos assim, que vai se alimentar na memória, né? Então isso é importantíssimo, ainda mais que a arte hoje em dia, a questão como ela se apoia na tecnologia. Então a gente fecha uma triangulação aí, 3 pontos determinam um plano. Então acho que a gente tem uma base para pisar em cima. É tudo um processo metafórico. Existe essa concepção às vezes que na ficção científica você está trabalhando simplesmente com o futuro. Mas não é, nós não somos futurólogos. O escritor está tratando do presente, que utiliza uma metáfora para se chegar a um determinado objetivo. Há um mecanismo literário de afastar o leitor daquele seu tempo presente, para que a partir desse momento ele possa então enxergar melhor sem ter aquelas lentes já ideológicas, formadas, etc., sobre aquele sentido. Falar de cidade com uma plateia que vem para ver arte e tecnologia, entender cidade como arte e tecnologia, e misturar isso tudo com memória, passado e evolução, eu acho que isso só contribui para esse momento todo que a gente vive. No Recife, que precisa sempre estar se renovando e se repensando para que não se pare. A coisa é tão complexa que em vários aspectos a gente tem que pensar sim no ponto de vista da modernização até para preservar uma série de documentos e estruturas que têm um valor simbólico para a cidade e para a vida das pessoas. A gente vive um momento em que se discute muito pouco a memória e todas as referências que a suportam, né? Seja o patrimônio, seja a própria cidade, e articular a questão da memória a um evento sobre arte e tecnologia, eu acho que é muito pertinente num momento de discussão mais ampla sobre a transformação da cidade e o que deve permanecer e o que deve se transformar. Onde há calçamento, provavelmente pode crer que havia um mangue. Então essa ideia, essa metáfora de que
o que é que nós estamos capeando, ou seja, o que é que nós estamos asfaltando e o que é que nós estamos substituindo nesse processo, é extremamente importante essa reflexão no momento de uma cidade que se desenvolve, que tem seus problemas, que busca caminhos, que a população de alguma maneira vem questionando esses processos. No momento em que a memória fica um tanto esquecida, né, pelo atropelo de um processo civilizatório acachapante, né, extremamente sedutor para as novas gerações, né, o recurso da tecnologia foi uma revolução, e está sendo uma revolução, né, para atualizar a memória perante as novas gerações. Olha, eu acho que é um tema semelhante ao que a gente tem em São Paulo. Assim, as cidades normalmente nascem sobre as águas e teve um processo nos últimos 100 anos de se virar contra as águas. Eu acho que trazer uma experiência de outra cidade, uma cidade tão aquífera como Recife, é sempre bom, né? Você vai ver que todo mundo está debatendo isso. Como é que a gente, como teve uma pessoa na plateia que falou, por que a gente cobre, né? Por que a gente não descobre? A memória de uma comunidade é a sua força. As comunidades que têm uma história de luta, como Coque, como Casa Amarela, como Brasília Teimosa, elas se estruturam em torno dessa história, desse orgulho de ser, da cultura, do povo, da memória. E isso que faz com que bons exemplos de resistência aconteçam. E a gente ainda está sofrendo com um pouco de falta de memória aqui em Recife, falta de apoio a essas comunidades tão sofridas nessa cidade. A importância é divulgar a nossa luta, a luta de resistência para permanecer morando no Coque. Foi uma oportunidade que o Centro Cultural Os Correios nos deu, junto com pessoas de outros bairros, com jornalistas, com o comunitário de Brasília, o Wilson Lapa, o Eduardo. Então, isso é bom porque a gente pôde contar um pouco da nossa resistência. Bom, primeiro, muito importante e super gratificante. Eu fico realmente à vontade quando se fala da minha comunidade, da Brasília Teimosa. Mais pessoas passam a conhecer a nossa história, uma história de luta, uma história de batalha, né, que iniciou nos idos dos anos 50 e vem até hoje. E pelo que a gente pode perceber, é interminável. Porque enquanto a gente estiver respirando, a gente está sempre mobilizando a comunidade para que lute contra, hoje, a especulação imobiliária. Sonoridades é uma atividade dentro do festival que a gente explora o limite do som. Então, não necessariamente música, mas a gente escolhe atrações que trabalham com a exploração do universo sonoro. Acho que a matéria-prima mesmo do festival é o som. É quem investiga o som, quem curte escutar. Eu acho bacana a oportunidade de exercitar algum tipo de experiência musical que quebre esse parâmetro de baixo, guitarra, bateria, harmonia, ritmo, melodia e tal. Com esse, que é o meu projeto solo, eu trabalho com sons saturados, com saturação do espaço em si. E eu lido com ruído, sendo que, no caso, eu utilizo muito material que, em teoria, são memórias que eu gravo com cassete recorder na rua, e, tipo, ou em outros lugares, ou em situações específicas. Tipo, sei lá, eu gravo momentos que eu utilizo dentro das minhas composições. Porque tem esse negócio de ser um campo de experimentações, assim. Então, tipo, a influência dele inicial, ela vai se diluir no meio do grupo, assim, né? A gente vai trazer as nossas influências, mas o que entra, assim, no final mesmo é como se fosse uma síntese de tudo e, ao mesmo tempo, assim, meio que desfigura as coisas iniciais, né? Porque quando eu chego com uma música, por exemplo, o Caio ou qualquer um, coloca na mesa, assim, cada um vai trazendo justamente essa sua influência inicial
e outras referências, e aí a coisa vai meio que se moldando. A banda tem uma proposta de experimentação, de estar buscando novas sonoridades, de estar sempre se reciclando a cada apresentação. Então, a coisa da improvisação já leva muito a isso, né? A música da gente, ela não se fecha como um produto acabado, assim, ela está em constante transformação. Minha primeira memória... Essa foi longe, viu? Uma recordação. Engraçado, outro dia eu estava tentando lembrar. Minha primeira memória da minha vida. Mais antiga da minha vida. Mais antiga. Tecnologia. Eu não sei, tem muita coisa, eu não sabia. Talvez eu lembre de coisas que eu tenho vivido aos 3 anos, que na verdade eu tenho vivido aos 5 e acho que é anterior a uma coisa que eu vivi aos 6. Eu acho que foi meu pai me ensinando a nadar. Cara, pior tudo é que é uma recordação completamente prosaica, assim. A gente nunca sabe se as memórias... Eu tenho memórias de 1 ano de idade, né? E a gente nunca sabe se é realmente uma memória ou uma recriação de fragmentos de impressões, enfim. Um jambeiro. Subir no jambeiro.